Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, e gostaria de compartilhar com vocês a mensagem da Palavra de Deus no dia de hoje, né? A Escola Bíblica Dominical, hoje é dia 26, né? Hoje é dia 26 de abril de 2020. O Senhor nos tem concedido uma manhã gloriosa, estamos aqui na presença dEle, cultuando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor, né? A mensagem de hoje nos fala sobre o empenho que nós temos em buscar e conhecer os caminhos do Senhor, né? Esse é o título da lição de hoje, da revista lição de número 4, que nos fala sobre os Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração a Deus, né? E o título da mensagem nos fala, né, sobre o Salmo 25, né? O Salmo 25, que seria a meditação na palavra do Senhor, que nos diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundindo, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os seus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele dará os meus pés na rede. Gostaria de convidar os irmãos nesse momento, a todos que estão nos escutando, para nós estarmos orando, né? Vamos orar, pedindo para que o Senhor venha nos abençoar de maneira gloriosa. Eterno e soberano Deus, ó Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença. Venha falar conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que nos tem proporcionado. Essa é uma manhã gloriosa, falando aqui sobre o Salmo 25. Uma bênção muito grande estarmos aqui na Tua presença. Nós pedimos, Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, louvado e engrandecido é Teu santo nome. Amém, Jesus. Irmãos, aqui nós falamos sobre o Salmo e nós vemos aqui no Salmo 25 a expressão de Davi, a expressão de socorro, um pedido de perdão a Deus, o desejo de se conhecer mais a Deus, o desejo de se viver, né, nos caminhos do Senhor continuamente e tentar e lutar para viver segundo os padrões de vida que Deus quer para cada um de nós, né? Nós iniciamos o salmo aqui, que é um salmo acróstico, ou seja, é um salmo que tem as letras do alfabeto, né, nas suas iniciais e que nos apontam e que tem um objetivo de nos apontar a forma de nós memorizarmos e guardarmos a mensagem de Deus em nossos corações, né? Nós sabemos aqui que existe uma grande dificuldade das pessoas seguirem os padrões bíblicos, né? Vivenciar realmente um evangelho genuíno em nossos corações, nossas vidas. Então Deus, Ele tem os seus métodos, as suas maneiras de fazer com que nós realmente venhamos guardar a sua palavra em nossos corações, né? Esse Salmo 25 é um salmo acróstico, né? Onde você tem o começo com as letras do alfabeto, mas com o intuito de que se guarde os mandamentos de Deus, de memorizar os mandamentos do Senhor. A Bíblia ela nos relata, né, alguns livros, alguns salmos que eram salmos acrósticos, né? Começavam com ordem de letras alfabéticas. E esse talvez seja um dos grandes pontos em que nós temos que ter
a consciência de que a mensagem de Deus ela tem que estar em nossos corações e em nossas vidas continuamente, né? Nesse salmo é possível inferir a atitude de Davi, né? Em dois aspectos. O primeiro aspecto seria a oração, quando ele apresenta a Deus as suas súplicas. Ele coloca diante de Deus as suas dificuldades, os seus problemas. Então a oração é a chave da vitória de todo cristão. A Bíblia nos fala que quando nós orarmos, nós devemos entrar dentro do nosso aposento, fechar a porta e orar secretamente a Deus, e Deus no oculto, Deus irá nos responder. Deus no oculto, ele vai atender às nossas súplicas, ao nosso clamor, né? E o segundo ponto seria a meditação, né? A meditação seria a função que nós temos de estar lendo a palavra e estar entendendo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Meditar seria analisar, seria o fato de nós estarmos lendo e estarmos refletindo as verdades dentro da palavra. Então, duas coisas que Davi ele expressava através desse salmo, a oração e a meditação, né? Primeiro ponto, sobre a oração de Davi, é interessante nós observarmos que nesse salmo ele registra a oração intercalada com meditação, né? Na nossa vida nunca pode faltar duas coisas, a oração e a meditação dentro da palavra. Primeiro, através da oração, nós falamos e colocamos diante de Deus todas as nossas dificuldades. A oração ela serve como petição, a oração ela serve como agradecimento, a oração ela serve também como clamor, né? É um diálogo entre nós e Deus. Através da oração você fala com Deus, através da palavra Deus fala com você e faz com que você reflita muitas situações da sua vida. Como é que você está conduzindo determinadas situações dentro das verdades do Evangelho. Então, oração. Então, Davi ele derrama diante de Deus a sua alma e expressa de forma profunda, começa a fazer alguns pedidos a Deus. No Salmo 25:2 ele faz o primeiro pedido: não me deixes, Senhor, confundido, né? Não me deixes confundido. Então, o segundo pedido que Deus faz aqui, Salmo 25, versículo 4. Então, primeira coisa, não me deixes confundido. Segunda coisa, faz-me saber os teus caminhos, quais são as tuas verdades, aquilo que tu tens para cada um de nós. Quais são os seus objetivos em nossas vidas? Salmo 25, versículo 4. Depois nós temos, terceiro ponto aqui, Salmo 25, versículo 6, pedindo para que Deus se lembre das suas misericórdias em nossas vidas, né? Então, primeira coisa, não nos deixe, Senhor, confundido. Segunda coisa, não nos deixe confundido, depois faz-me lembrar os seus caminhos, ou saber os teus caminhos. Terceira coisa, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E no Salmo 25, 18 diz, perdoa todos os meus pecados. Salmo 25, 18 nos diz ainda, olha para as minhas aflições, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma. Né? Então nós vemos aqui que a oração que Davi faz, ele enfatiza, ou ele faz uma colocação em relação a diversas situações, né? Pedindo para que Deus não deixasse ele confundindo, pedindo para que Deus pudesse fazer com que ele soubesse o caminho verdadeiro de Deus, pedia para que Deus lembrasse das suas misericórdias em relação a nós, a cada um de nós, pedia para que Deus perdoasse os seus pecados, pedia para que Deus olhasse para as suas aflições, olhasse para os seus inimigos, guardasse a sua alma. Então, a oração ela tem um propósito tremendo, irmãos, de intercessão, de um pedido de ajuda, de um pedido de clamor, um pedido de reconhecimento das maravilhas de Deus, um pedido em que faz com que nós
abramos as portas do conhecimento, faz com que Deus faça com que nós tenhamos conhecimento da sua palavra e realmente possamos andar segundo os seus preceitos, segundo a tua vontade. Então a oração ela tem esse aspecto que nos conduz a uma vida de comunhão com Deus. Sem oração não tem comunhão com Deus, sem oração não dá para você ter uma intimidade com Deus. Então a oração ela traz essa intimidade, né? Segundo o comentário da NVE, ela diz o seguinte, que os salmos, que nesses salmos temas de perdão, de orientação, de proteção, são entretecidos, né? E aparecem constantemente. Então tema perdão, orientação, proteção. Então nós temos que ter essa ideia, né? E essas palavras aqui, elas nos trazem que nós nunca estamos sozinhos, né? É um homem, Davi se apresentando diante de Deus, cheio de dificuldades, mas cheio de problemas, de aflições, mas confiante em Deus, né? Sabendo que as virtudes do Evangelho, ela vem de Deus, né? E ele anuncia nesse salmo aqui uma fonte perpétua de conforto para as pessoas que estão abandonadas, para as pessoas que estão oprimidas, para as pessoas que estão passando por determinadas dificuldades, né? Então, oração e meditação, né? No item 1.2 aqui nós vamos comentar, né, uma das passagens, ele não me deixes confundido. Ele faz nesse Salmo 25, no versículo de número 2, né? Ele diz, olha Senhor, não me deixes confundindo, pedindo para que Deus não lhe deixasse envergonhado. Davi era um homem aguerrido, era um homem batalhador, era um homem proativo, dispunha de fazer a vontade de Deus, né? Era chamado para os enfrentamentos das grandes batalhas da vida, né? As grandes batalhas, as grandes guerras. E o cristão ele não é diferente, né? Nós somos chamados por Deus para enfrentarmos guerras, batalhas, dificuldades espirituais, dificuldades na nossa vida cotidiana. A Bíblia nos fala que nós devemos, como cristãos, o apóstolo Paulo compara cada um de nós como verdadeiros soldados. E ele faz esse comparativo em relação ao soldado romano que se dispunha para uma batalha, para uma guerra, e ele estava sempre revestido de toda a armadura, né? Ele tinha o capacete, ele cingia os seus lombos com a couraça, ele tinha o cinto, ele tinha a espada de um lado, ele tinha o escudo do outro, ele calçava os seus pés com um determinado calçado para a guerra. E assim a Bíblia também fala, né, que nós, como servos cristãos, nós somos levados a determinadas guerras na nossa vida, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos suportar os dias maus. O que é a armadura de Deus na nossa vida? E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que assim como o soldado romano que ia para a guerra preparado e era revestido de toda a armadura de Deus, nós também devemos estar revestidos de toda a armadura, ou seja, nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Eles se revestiam de toda a armadura, né? Preparado para a guerra. Nós também estamos numa guerra, numa batalha espiritual. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades malignas que assolam esse século, né? Então nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E quais são as armaduras que nós devemos ter? A Bíblia fala que nós devemos ter o capacete da salvação, né? A nossa mente ela deve estar voltada a um pensamento sempre em Deus. Devemos estar cingindo os nossos lombos com a justiça, ou seja, devemos estar cheio da justiça de Deus. A Bíblia nos diz lá no Salmo, se não me falha a memória, 89, versículo 10, né, que misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, e justiça e juízo são a base do seu trono, né? Então, justiça e juízo são a base do seu trono, e misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Então, nós temos a consciência de que
Quem anda com Deus jamais ele vai ficar confundido, ele tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. E aquele que tem na sua vida o capacete da salvação e sempre volta a sua vida para estar meditando na palavra e orando a Deus, ele jamais ficará confundido com todas as coisas que acontecem. Então ele pedia a Deus: olha, Senhor, não me deixes confundido, não me deixes enganado diante das situações, diante dos problemas, diante das adversidades, mas que eu tenha em mente que Tu és o meu Deus e que Tu estás na direção da minha vida. Ele diz o seguinte também: perdoa os meus pecados, né? Davi pede a Deus para que ele se lembre, né? Para que Deus não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem, ele tem a facilidade muito grande de transgredir a lei de Deus, né? Então várias famílias são destruídas por causa do adultério, né? Trazendo com que os filhos, fazendo com que os filhos, né? Consequências nefastas para os filhos, né? Vários lares destruídos, divórcio, separação, várias vidas ceifadas em decorrência do ódio, né? Então diversos ministérios que foram reduzidos a praticamente nada, porque era um ministério em que as pessoas viviam numa vida de prostituição, de adultério, né? E Deus, ele quer que nós assumamos sempre um compromisso com Ele, através da oração, através da meditação, e viver uma vida longe do pecado, né? Então ele clamava a Deus, né? Várias vezes Davi clamando a Deus pela misericórdia e pelas benignidades de Deus na sua vida, né? Suplica pelo perdão de Deus, versículos 6 e 8 desse Salmo 25, né? E ele diz sempre: lembra-te, Senhor, lembra-te de mim, né? Então o agir de Deus na vida dele, e muitas vezes nós carecemos dessas misericórdias de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Então nós temos que ter a consciência de que nós temos que sempre estar longe do pecado e pedir para que Deus nos perdoe de todas as nossas iniquidades. Segundo João Calvino, ele diz que o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento, né, contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância dele, seriam agora como justiça apresentados contra eles. Então nós temos a consciência e a certeza de que Deus está nos guardando, nos purificando, nos livrando de todo o mal, né? No item 2 dessa lição aqui, nos fala sobre o desejo e o reconhecimento do salmista, né? O que o salmista estava reconhecendo, né? Aqui nós vemos que o salmista Davi, ele sabia da sua fragilidade e da sua limitação, né? Em todos os aspectos, mas ele se colocava na dependência de Deus, né? Nós sabemos a nossa limitação, nós sabemos a nossa fraqueza, nós sabemos as nossas dificuldades, mas nós devemos nos colocar dependentes de Deus. Devemos estar debaixo da vontade de Deus e viver na dependência de Deus, né? No item 2 aqui, o reconhecimento do salmista, né? O desejo de reconhecimento do salmista, Davi ele faz uma declaração, né? Faze-me saber os teus caminhos. Então, quando Davi ele faz essa declaração, ele pede a Deus o direcionamento da parte de Deus para a sua vida. E ele diz o seguinte: olha, os meus olhos estão continuamente, já no versículo 15, estão continuamente no Senhor. Os meus olhos têm que estar continuamente no Senhor. Então Davi, essa impressionante consciência, ele sabia da sua fragilidade e da sua limitação, de saber discernir entre o que é bom, o que é mal. E nós temos essa fragilidade, essa limitação, a nossa mente, o nosso intelecto, ele é muito limitado para determinadas situações. Então nós devemos colocar diante de Deus, pedindo a Deus um direcionamento para a nossa condição, para a nossa vida, né? Ele fala que através da oração,
expressa de Davi, quando ele coloca-se diante de Deus como uma pessoa que precisa da graça de Deus, que precisa de uma orientação, que precisa, ele está simplesmente se posicionando: olha, eu estou aqui, Senhor, mas eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua soberania em minha vida. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, para que eu possa viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Tu sabes que a minha vida é uma vida de batalhas e de lutas constantes. Senhor, me ajuda a poder superar as grandes crises e as grandes dificuldades que muitas vezes temos enfrentado em nossa vida. Então ele diz o seguinte, olha, no item 2.1, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Então nós temos aqui a consciência de que Davi ele tinha esse desejo de ser sempre guiado por Deus. Na nossa vida não pode ser diferente. Nós devemos deixar com que Deus guie as nossas situações, a nossa vida. Devemos ter o esforço constante de estar sempre na presença dEle, sempre clamando a Ele, sempre buscando a Ele, e Deus direcionando o nosso coração. Então a palavra aqui, ó, a vontade de ser guiado por Deus, Salmo 25, versículo 5, diz o seguinte, olha, guia-me na tua verdade e ensina-me. Ele diz que a palavra verdade ele possui diversos significados, né? Quais são os significados da palavra verdade? Verdade significa certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade, né? Um viver sábio, viver com sabedoria, com conhecimento, ter a verdade associada à benignidade de Deus, né? O desejo do salmista Davi era estar sempre em Cristo, sempre em Cristo. Então, viver um evangelho debaixo da vontade de Deus é ter sabedoria, é ter conhecimento. Viver um evangelho onde Deus é o nosso guia, Deus é o nosso direcionamento, é viver uma vida sábia, é viver uma vida vitoriosa. Muitas vezes, Deus nos prova justamente por isso, porque nós nos achamos em muitas situações autossuficientes. Achamos que podemos tudo, através da nossa inteligência, através do nosso intelecto. E Davi ele prova aqui que é o seguinte: apesar de eu ser um rei, apesar de ser um homem de guerra, apesar de ser um grande líder, a minha vida está pautada na vontade de Deus. Eu tenho que estar debaixo da vontade do Senhor. E ele sempre viveu nessa dependência de Deus. A oração e a meditação de Davi era justamente viver na dependência de Deus. E esse salmo nos ensina justamente isso. Que eu posso ter grandes qualidades, eu posso ter enormes vantagens, eu posso ser uma pessoa de uma reputação muito grande no mundo, mas eu quero dizer uma coisa para você, que quem direciona a nossa vida, quem conduz a nossa vida é Deus, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XVIII, ele diz o seguinte, que o menino tendo começado a andar, ele pede ainda para ser guiado progressivamente com a mão ajudadora do seu próprio pai ou da sua mãe, né? E recebe mais ensinamentos. E o que acontece com a criança? A criança, quando ela começa a andar, ela tropeça, ela cai, mas ela sempre pede a ajuda do seu pai no início da sua caminhada, para que a criança possa se conduzir em pé e andar, e ter aqueles movimentos que ela deve ter. Então nós vemos que nós temos que nos sentir sempre assim, né? Sempre viver nessa dependência. Senhor, eu vou fazer isso, está de acordo com a tua vontade? Senhor, eu quero, né? Eu tenho um plano e eu tenho um objetivo de fazer algo maravilhoso aqui, eu quero fazer alguma coisa. Esse projeto é da tua vontade? Será que é isso que tu quer na nossa vida? Então nós temos que sempre estar falando com Deus, sempre estar buscando a Deus. Essa forma, desse relacionamento que nós temos com Deus é algo maravilhoso.
esse relacionamento que nós temos de dependência em relação às coisas de Deus, e Deus querer fazer parte da nossa vida e dominar o nosso ser, é algo tremendo. Isso mostra que isso é a sabedoria, é a sabedoria que nós temos em relação às coisas de Deus. Temor a Deus, a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? E vamos continuar aqui, ó. No item 2.2 ele fala o desejo de ter intimidade com Deus. O segredo de todos aqueles que temem ao Senhor é saber qual é a vontade e a perfeita misericórdia de Deus para as nossas vidas. Ter intimidade com Deus. Eu vejo na Bíblia um dos homens que tinha uma intimidade muito grande com Deus, que era Abraão. A intimidade de Abraão com Deus era tão grande que Deus havia planejado algo em relação à cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-la. E ele, os seus planos, os planos de Deus em relação àquela cidade, ele não deixou de simplesmente comentar aquilo que ele estava desejando no seu coração de fazer em relação à cidade de Sodoma e Gomorra, ele não deixou de comentar com o seu servo Abraão. Isso revela uma intimidade, uma conversa entre os dois. E Deus começa a falar com Abraão. Se aquela cidade houver 50 homens, você acha que aquela cidade, juntamente com aqueles 50 homens justos? E ele responde a Deus: Senhor, não é justo que tu destrua a cidade juntamente com 50 homens juntos. E se houver 40? Não, Senhor, não acho justo. E se houver 30? Não. E se houver 20 pessoas? Não acho justo. Quer dizer, havia um diálogo, né? Uma conversa entre Abraão e Deus. Então essa intimidade Deus ele quer procurar na vida de cada um dos irmãos. Deus ele quer essa intimidade, essa vida de intimidade. Davi queria ter essa profunda intimidade com Deus. Tem pessoas que estão perdendo essa graça de ter essa intimidade, né? É natural que o homem que não seja espiritual não conheça as coisas de Deus. A Bíblia fala, né, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural ele não pode conhecer as coisas do Espírito do Senhor. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos, eles desfrutam ou anseiam esse desejo de viver essa vida de relacionamento profundo com Deus, né? Nem todos têm esse objetivo, né? Nem todos querem ter essa intimidade com Deus. Então nós vemos aqui que o Salmo 25 ele nos convida justamente para isso, que nos convida a vivermos uma vida de intimidade com Ele. Então o Salmo 25 ele proporciona esse relacionamento mais íntimo, que é o que Deus espera de cada um de nós. Item 2.3 aqui nos diz o seguinte, irmãos: o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Então Davi ele expressa, ao expressar suas convicções em relação a Deus, ele afirma: tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25, versículo 5. Né? Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Somente Deus. Existem determinadas situações que só Deus pode resolver as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, as nossas batalhas. Nós somos colocados em determinadas situações que só Deus pode resolver. Não é o governo, não é o trabalho, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa capacidade. Tem determinadas situações que só Deus. Então, reconhecer Deus como Salvador, reconhecer Deus como aquele que nos livra de todo mal, é uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda em nossas vidas, né? Um grande teólogo chamado Champlin diz o seguinte, que a salvação é o objetivo da oração, né? E isso deve ser compreendido aqui como livramento
de todo dano, e não como a salvação da alma, né? A oração ela deve ser contínua, porquanto é uma necessidade urgente. Então, quando nós oramos a Deus, não é só a salvação da alma, mas a salvação de nós mesmos. A salvação dos nossos objetivos acima dos objetivos de Deus, a salvação de nós nos livrarmos de uma vida de impiedade, uma vida de frieza espiritual, de uma vida sem Deus, sem graça, né? A salvação de se viver uma vida sempre clamando ao Senhor e sempre tendo desejo ardente pelas coisas de Deus, né? Então o desejo de Davi aqui é sempre ser guiado por Deus, né? Sempre ter essa intimidade com Deus. No item 3 aqui, nos fala sobre conhecer os caminhos do Senhor, né? Então há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais, na vida terrena. O que são conquistas pessoais? Prosperidade financeira, soluções imediatistas dos problemas, né? Está no rol da fama, né? As pessoas procuram seus próprios interesses, o ego inflado. Isso acontece na política, isso acontece no meio artístico. Então existe nessa atualidade uma ênfase muito grande em relação a essa restrição da sua vida, as conquistas que você consegue obter vivendo nesse mundo, nessa terra que nós vivemos, né? Então o que acontece, irmãos? Nós temos que ter a consciência de que nossa vida não pode estar somente pautada a essas coisas, né? Nós sabemos que viver uma vida abençoada, ela não pode estar somente pautada no êxito, no evangelho de prosperidade, né? Tudo que se fala é prosperidade, prosperidade. A prosperidade ela tem vários aspectos, né? Nós podemos ser prósperos espiritualmente, mas estamos passando por momentos de grandes dificuldades financeiramente. As pessoas acham que prosperidade é só estar lá em cima, né? Ou só estar em evidência. Mas muitas vezes não é assim, né, que funcionam as coisas, né? E muitas vezes você está numa evidência espiritual, mas está enfermo, está passando por uma luta, uma dificuldade. Muitas vezes você está em ênfase espiritual, mas você está passando por perseguições. Então mudamos um evangelho dos apóstolos, onde os apóstolos eram perseguidos, eram mortos, muitos deles foram mortos, perseguidos, né? Foram jogados nas arenas, muitos foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram esfolados, outros morreram à espada. E eles nunca negaram a fé. Então talvez a gente precisa rever os nossos conceitos de evangelho nos dias atuais. Não estou falando que o evangelho aqui é um evangelho de sofrimento, mas eu estou falando que o conceito do evangelho não é crivado, né, na prosperidade, em viver uma vida de êxitos. Nem sempre estamos lá em cima. Nem sempre a nossa vida é um êxito constante, sempre êxito, sempre conquistas. Sempre conquistando? Não, às vezes tem momentos em que nós temos que ter a consciência de que nós damos um passo para trás, né? Não sempre passos para frente, mas alguns passos para trás. Passo para trás não estou falando no erro, né? Mas o passo para trás no sentido de conquistas, de êxitos, né? Então, era o que o apóstolo, era o que Davi queria nos ensinar aqui. Item 3.1 diz sobre o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência, né? Conheça a Deus, obedeça aos seus mandamentos, obedeça a sua palavra, né? Então a Bíblia está cheia de homens, de pessoas, de mulheres que obedeciam a Deus, né? Mas também está cheia de pessoas que eram desobedientes ao Senhor, né? O povo de Israel ele sofreu duras consequências em relação à sua desobediência. E Deus, na sua palavra, ele diz que havia os dois montes, né? Os montes chamados montes da bem-aventurança. Um dos montes era o monte Ebal e o outro era o monte Gerizim, né?
Era o monte do Deuteronômio, capítulo 28, né? Uma parte das pessoas, olha, se guardar os meus mandamentos e seguir os meus estatutos, Deus falando com o povo, né? Abençoar-te-ei, né? Irei Israel exaltar a Israel dentre de todas as nações da terra. As minhas bênçãos vos alcançarão, né? Serão bendito o teu carro, a tua fazenda, serão bendita a tua casa, será bendito o teu lar, será bendita a tua família. Mas ser bendito, irmãos, não é simplesmente estar sempre vivendo em êxito. E ser bendito, né, ou estar de acordo com a palavra de Deus, né, é você ter a consciência de que você está servindo a Ele, mesmo em meio a provações e dificuldades, mas Deus está te fortalecendo, Deus está te dando graça, Deus está te dando força para que você possa superar essas dificuldades e esses problemas. Muitas vezes você está sofrendo lá dentro, mas você não transparece isso, sabe por quê? Porque Deus é aquele que te dá o conforto e te dá a direção no momento de dificuldade, no momento do problema, das aflições. Então, interpretam muito mal esse versículo, muitas vezes, né? Muitas igrejas por aí, muitas denominações falam que você tem que estar sempre uma vida de triunfante, né? Sempre o evangelho triunfalista. E não é isso. Esse Salmo 25 ele fala da dependência de Deus, da dependência de Davi. Mesmo sendo um líder, mesmo sendo um homem de batalhas, ele tinha conflitos na sua vida. Conflitos, dificuldades, problemas, né? Então pode até não transparecer, mas tinha dificuldades, mas tinha problemas e conflitos na sua vida. Então, caminho da obediência, né? Então esse caminho é o caminho que nós devemos seguir em todos os momentos, né? O apóstolo Paulo ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, né? Ele nos ensina a não nos conformar com as coisas desse mundo, né? Ele diz o seguinte, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, viver o Evangelho é viver o Evangelho do sacrifício. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, é viver o Evangelho do sacrifício. É colocar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Antigamente, o que acontecia, né? Nós tínhamos pessoas, viver o Evangelho no passado era oferecer, né? O Deus que eles serviam era oferecer o cordeiro ali para a remissão dos pecados, e era morto o cordeiro e o sangue era espargido sobre o altar, e depois aquele cordeiro era queimado, era oferecido holocausto, né? Mas se ofereceu tanto ovelha, tanto animal para a remissão dos pecados, que Deus cansou disso. E ele, inclusive, ele diz essa palavra do cansaço desse sacrifício, né? Ele diz que Deus estava cansado de Saul, né? Que me importa oferecer tanto sacrifício de bodes e de ovelhas, mas não oferecer o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de obediência às coisas de Deus. Então, o verdadeiro sacrifício é a nossa obediência. Então, oferecer sacrifício vivo e agradável a Deus é oferecer um culto racional. Culto racional é um culto inteligente. Quando se fala em culto inteligente, se fala num culto obediente, um culto em que a pessoa, ela simplesmente ela deixa a sua vida nas mãos de Deus. É um culto em que a pessoa, ela toma a sua cruz e segue ao Senhor. É um culto obediente, quer dizer, um culto de renúncia. Viver uma vida, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar às tentações, renunciar a tudo isso para poder viver uma vida no Evangelho de Jesus Cristo. Então ele fala sobre o caminho da graça, né? Então, com frequência, o salmista Davi ele fala sobre a graça de Deus, né? O caminho do Senhor é o caminho da graça.
Graça, favor imerecido. Nenhum de nós éramos merecedores do amor de Deus, mas Ele oferece a cada um de nós a graça, né? Somos recebidos e tratados pelo Senhor através da graça, né? Atitudes dentro da graça do Senhor. Então, graciosamente recebestes e graciosamente dai. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, né? Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para poder fazer o bem. Ele tinha uma preocupação, falou: olha, eu vou abençoar a casa de Saul, ainda que se tiver algum descendente lá, eu vou abençoar. Esse interesse que você tem de viver esse evangelho, irmãos, de estar sempre procurando querer abençoar, procurando querer ajudar, procurando querer orar pelas pessoas, pelos enfermos, procurar sempre ajudar os necessitados, os pobres, as dificuldades. Isso é a grande essência do evangelho. Talvez a grande essência do evangelho não é somente você ter aparência de cristão, se vestir bem, colocar uma gravata, um paletó, um terno, ir para a igreja todos os dias. Não é só isso. Deus, Ele quer que você ajude os pobres, os necessitados, os que estão passando por dificuldade. Jesus diz que naquele último dia, Deus vai separar os bodes das ovelhas. De um lado vai colocar os bodes, do outro lado as ovelhas. E as ovelhas vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestistes, era forasteiro e me hospedaste, estava preso e foste me visitar. E as ovelhas vão interrogar Jesus, dizendo: mas quando é que nós fizemos estas coisas, Senhor? Olha, quando você fizesse a um desses pequeninos, desse água a um desses pequeninos necessitado, ao pobre, quando você encontrou no farol lá uma necessidade e você ajudou, quando você teve um irmão lá da igreja que estava desempregado, estava passando por dificuldade e você ajudou com uma cesta básica, quando você foi lá na prisão pregar o meu evangelho, estava lá pessoas presas ali e você falou do meu evangelho e demonstrou amor e orou por eles, eu estava ali. Quando você fosse no hospital e estava ali uma pessoa enferma, dificuldade, e você orou por essa pessoa, e você leu a palavra e pregou a palavra do evangelho para ela, eu estava ali. Então, quando você fizesse essas coisas, a mim me fizesse. Vinde bem do meu Pai. E tem muitos aqueles que são os bodes, né? Falar: quando estava nu, não foste me vestir. Quando eu estava preso, não foste me visitar. Quando estava com fome, não foste me dar de comida. Mas, Senhor, quando eu não fiz essas coisas? Falar: todas as vezes que vocês não foram. Mas, Senhor, alguns vão até interrogar Jesus dizendo, mas, Senhor, naquele dia eu preguei a tua palavra, falei do teu evangelho, falei do teu amor. Falar: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Quer dizer, não adianta viver um evangelho superficial, irmãos, da boca para fora, só de palavras, mas devemos viver um evangelho de profundidade, de intimidade com Deus. E essa mensagem, no Salmo 25, ele nos fala justamente sobre isso, né? Davi, mesmo tendo a liderança nas suas mãos, mesmo tendo todo o aparato, né? Ele tinha todo o exército de Israel nas suas mãos, mesmo sendo um grande líder, ele procurou na sua vida se submeter à vontade de Deus, né? Procurou se submeter às bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então, que possamos aprender nessa escola da Bíblica Dominical, nesse tema, né? O caminho do Senhor é o caminho da obediência, viver uma vida de obediência a Deus, né? Então nós temos aí essa manhã para que você reflita sobre isso. Será que a vida que Deus quer, que eu estou tendo hoje atualmente, está compatível às verdades escriturísticas, às verdades do Evangelho de Cristo? Então nós temos que começar a fazer uma reflexão, né? O Salmo 25 é um salmo de reflexão. É um salmo em que
Davi se dispõe a viver uma vida de intimidade com Deus. Ele coloca diante de Deus algumas questões, né? O fato de que ele derrama diante de Deus a sua alma, né? E ele falou, Senhor, eu te confio, eu não quero ser confundido. Senhor, guia-me na verdade. Ensina-me, Senhor, a viver um evangelho autêntico, porque Tu és o Deus da salvação. Quando Deus nos proporciona salvação, irmãos, é salvação em todos os aspectos. Não é salvação só da nossa alma, é salvação da nossa ignorância, é a salvação da nossa frieza, é a salvação do nosso viver não conforme a vontade da carne, mas viver na vontade do Espírito Santo de Deus. Não viver como um homem natural, mas viver como um homem espiritual. E essa necessidade, ela tem que ser expressa, né? Essa necessidade, essa sede de estar na presença do Senhor, mesmo, né? Mesmo às vezes tendo êxito, mas esses êxitos eles não podem subir à nossa cabeça. A gente tem que viver sempre debaixo da vontade de Deus, reconhecer que Deus ele é soberano, né? Viver essa intimidade com Deus, né? A bondade da alma de Deus pousar na nossa vida, no nosso coração, né? O segredo do Senhor é para os que o temem, e temer a Deus sempre constantemente. Então que nós possamos aprender, né? O Salmo de hoje é isso, é viver uma vida de obediência, uma vida de paz, uma vida de segundo as misericórdias dele, e com certeza Deus tem esse interesse com cada um de nós. Que Deus abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos livre de todo mal. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus.